eficaz. Nós queremos declarar aqui, Senhor, que abrimos os nossos corações para ouvir a Tua mensagem. Pai querido, tira do nosso coração toda reserva, toda barreira, toda dificuldade. Que o Espírito Santo, Senhor, fale conosco. Usa Samuel, ó Pai, com graça, com autoridade, como profeta. Que ele esteja em paz e com o poder do céu para anunciar o Teu reino. Em nome de Jesus, usa Teu servo, Senhor, com autoridade, com graça, com sabedoria. Quanto a nós, Senhor, nos dá um coração sensível e obediente. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Irmãos, paz e graça de Jesus Cristo, amém? Nós temos seguidamente feito uma série de pregações. Hoje é a quinta da série. A primeira foi feita por Beguinha e as outras por mim, e hoje eu continuo nela. Quem lembra o tema dessas pregações? Não vi. Fazer discípulos. Depois da quarta pregação, umas 4 pessoas sabem o tema dela. Vamos ver se eu vou ver direito. Qual é o tema mesmo da pregação? Fazer discípulos. Tá certo. Esse é o tema, fazer discípulos. A gente usa o termo discipulado, o termo discipular. Na Bíblia eles usam essa expressão assim, fazer discípulos. E é uma expressão, uma ordem de Jesus que a gente está estudando. O primeiro ponto estudado sobre fazer discípulos foi o convite de Jesus dizendo: segue-me. O segundo ponto estudado foi o que é um discípulo. Para a gente ser discípulos e fazer discípulos, a gente precisa saber bem o que é um discípulo. E nós estudamos isso à luz das palavras de Jesus. Foi que Jesus disse sobre o que é ser um discípulo. Depois nós estudamos nas Escrituras como foi que Jesus fez discípulos. Como era esse dia a dia de Jesus por 3 anos e meio nessa terra, fazendo discípulos. Também passamos, num dos momentos, pelo tema que a ordem de fazer discípulos é fazer discípulos de todas as nações. Então as missões para outras cidades. Agora mesmo, nós temos um grupo em Coremas, outro grupo em Barbalha. Dos que eu sei, pode ser que tenha outros irmãos aqui em missões e outros locais. É muito importante a gente entender que a obra que está sendo feita de cidade em cidade, de nação em nação, estamos em plena campanha para enviar obreiros para a África, e orando pelos irmãos que estão lá, e mandando recursos. Então tudo que for feito para fazer discípulos em todas as nações também condiz com o mandamento do nosso Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre como os apóstolos e a igreja primitiva fez discípulos. Então nós precisamos prestar bem atenção nas Escrituras e ler a história. Eu vou começar com o seguinte ponto: João 16, de 16 a 20. Para justificar a necessidade deste ponto, desta pregação sobre fazer discípulos, eu vou ousar dizer uma coisa muito forte aqui, com base nesse texto, palavra do próprio Jesus. Diz assim, João 16, de 12 a 20. Eu vou ler na terceira edição de Almeida. Almeida atualizada, terceira edição. Diz assim: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém? Olhe a força desse texto. Então, tudo que nós vimos sobre Jesus,
na última pregação, como Jesus fez discípulos, como Jesus trabalhou, não é 100% do que nós precisamos. Porque o que Jesus fez com os apóstolos e diante dos apóstolos foi o pouco que os apóstolos poderiam suportar, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Então, quando eles foram batizados no Espírito Santo, escrito a história em Atos 2, a partir daí o Espírito Santo começou a governar os próprios apóstolos e a igreja, e ensinar a igreja tudo que Jesus já tinha ensinado, e mais ainda o que Jesus não ensinou, porque era coisa demais para os discípulos. Então, aqui temos algumas observações importantíssimas, que em 3 anos e meio, os discípulos não estavam 100% formados, e eles começaram a fazer discípulos com o processo de formação em andamento, e o Espírito Santo é que iria agora guiá-los naquilo que lhes faltava. Então, ler o que os apóstolos fizeram e o que a igreja fez completa a revelação e a informação que Jesus tinha para passar para a gente. Agora, nós temos a informação completa. As Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, a revelação completa. Então eu ouço dizer 2 coisas aqui. Primeiro, é que nós precisamos ler Atos dos Apóstolos, as epístolas e o livro de Apocalipse. Nós precisamos ler com muita atenção essas Escrituras Sagradas para juntar com os Evangelhos e ter uma noção do que nós precisamos fazer para fazer discípulos. Para fazer discípulos, a gente precisa aprender como Jesus fez e como os apóstolos e a igreja fizeram. Agora, nós não podemos inventar nada. Nós temos aqui nas Escrituras Sagradas, no modelo de Jesus e no modelo dos apóstolos, tudo que precisamos para fazer discípulos. Então, nós precisamos ser fiéis às Escrituras Sagradas que nos foram dadas como um presente de Deus, para a gente não ficar perdido. Então, tudo que a gente precisa para fazer discípulos, toda a informação necessária para fazer discípulos está aqui nas Escrituras Sagradas. E, além das Escrituras Sagradas, nós temos o próprio Espírito Santo para nos guiar em coisas específicas. Por exemplo, a ordem é fazer discípulos de todas as nações, mas você não pode pessoalmente ir em todas as nações. Então, para qual cidade você vai? Para qual lugar você vai? Aí o Espírito Santo está aqui para dar a cada um de nós missões específicas. É para você pregar o Evangelho para toda criatura. Então, qualquer pessoa de Campina Grande, você deve pregar o Evangelho. Para qualquer pessoa do mundo, você pode pregar o Evangelho. Mas para qual você vai pregar? Você pode pregar para todas quantas você encontrar, ou ainda o Espírito Santo pode te guiar para uma pessoa específica, para você gastar tempo com aquela pessoa. Você precisa fazer coisas nessa terra para as quais você não tem nem habilidade nem poder, mas o Espírito Santo tem habilidades e poder para te qualificar para fazer essa obra de fazer discípulos. Então o Espírito Santo, além de nos dar as Escrituras Sagradas, que foi Ele quem as inspirou, escolheu homens santos, separados para escrevê-las, escolheu outros homens para mantê-las, traduzi-las, copiá-las, num tempo que não tinha gráfica. Quando a primeira imprensa foi fabricada, quando a primeira pessoa nessa terra criou um sistema de impressão gráfica industrial, uma máquina para fazer isso, a Bíblia foi a primeira coisa produzida, a primeira grande obra produzida, depois de alguns panfletinhos. A Bíblia Sagrada, desde que existe imprensa, é o livro mais impresso e mais vendido no mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos irmãos que se dedicam a essas Escrituras Sagradas, para que elas cheguem até nós. Então nós devemos ler as Escrituras, nós vamos ler agora algumas porções, sobre como o Espírito Santo deu à igreja instruções e direções que os apóstolos, até a morte e a ressurreição de Jesus, não tinham, e como tudo isso, numa grande riqueza, está disponível para nós. Então, o primeiro texto para a gente ler, eu fiz uma coleção
de tópicos. Mas aqui vai um dever de casa. Quem puder, essa semana ainda, ler Atos dos Apóstolos, quem puder começar hoje ainda ou amanhã, e dá para ler rapidinho. Leia Atos dos Apóstolos para que o Espírito Santo refresque sua memória sobre como foi que os apóstolos e a igreja praticaram a ordem de Jesus. Como foi que eles fizeram discípulos. Mas eu vou ler algumas seleções de textos. A primeira seleção de textos é sobre o tema pregar o Evangelho. Então, a gente vai ver que os apóstolos e a igreja primitiva pregaram o Evangelho. Vamos ler, por exemplo, Atos 5:42. Atos 5:42 diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então, Jesus é o Cristo, e esse era o tema da pregação dos apóstolos. Não cessavam de pregar no templo e de casa em casa que Jesus é o Cristo. Outro texto, Atos 8, de 4 a 6. Atos capítulo 8, versos 4 a 6. Você vira aí 3 páginas da Bíblia, chega lá. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Então, houve uma perseguição na igreja em Jerusalém e os irmãos foram espalhados por tudo quanto é lugar. E apesar de estarem sendo perseguidos por causa do Evangelho, eles foram para todo lugar pregar o Evangelho. Eles foram proibidos de se reunir. Eles juntavam nessa época aí 15 mil pessoas no templo. Não era dentro de um templo, porque o templo cabia pouquíssimas pessoas e era proibido entrar a maioria. Só quem cabia dentro do templo era, num lugar, o sumo sacerdote uma vez por ano, os sacerdotes em outro lugarzinho para prestar sacrifícios. Tinha outro lugar exclusivo para homens judeus, outro lugar exclusivo para as mulheres judias, e um lugar maior, bem do lado de fora, não tinha nada coberto, era um pátio público, chamado o Pórtico de Salomão, onde qualquer pessoa poderia estar ali. É onde a igreja se reunia. O Pórtico de Salomão era um espaço amplo, bem grande assim, que qualquer pessoa tinha acesso, era uma praça pública. Não pertencia à igreja, e muitas vezes até os apóstolos, Pedro e João, pregando ali naquele lugar, foram presos. O capitão do templo prendia quem pregava ali algo diferente de Jesus. O público tinha o direito de passear por ali, mas a igreja era proibida de estar ali. Mesmo assim eles iam e eram perseguidos, até o dia em que houve uma perseguição tão terrível e profunda que aquele povo foi disperso, foi expulso de suas casas. Muitos eram presos, mortos, mas para onde quer que eles fossem fugidos, eles iam anunciando o Evangelho. E aí foi quando Filipe chegou em Samaria e o Evangelho foi pregado em Samaria. Agora vamos ler Atos 11, de 19 a 21. Ainda continua nessa perseguição. Pule aí mais 2, 3 páginas da Bíblia, você chega em Atos 11, de 19 a 21. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Aqui eles começaram pregando inicialmente aos judeus, estavam pregando a palavra para os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, agora começam testemunhos de que começaram a se converter não judeus. Os gentios começam a ouvir o Evangelho também. Então, o Evangelho vai se espalhando. Vamos ler agora um outro relato. Há mais relatos em Atos, mas eu disse para vocês que não dá para ler todos, eu separei por tópicos.
Esses são exemplos, mas você vai encontrar que os apóstolos e os demais irmãos saíam pregando a Jesus Cristo, pregando o Evangelho do Reino, pregando com sinais, anunciando que Jesus é o Cristo, anunciando a ressurreição de Jesus. E em Romanos 15, de 18 a 20, temos mais um testemunho da evangelização. Os apóstolos pregaram o Evangelho, a igreja primitiva pregou o Evangelho. Romanos 15, de 18 a 20. Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, ao não ser sobre aqueles que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Então, Paulo testemunha aqui uma força, e aqui é muito interessante que esse é o testemunho de Paulo, porque a perseguição começou com a morte de Estevão. Quem estava presente na morte de Estevão, como um dos acusadores dele, como um dos promotores da morte dele, era Saulo de Tarso, o nome que Paulo tinha antes de se converter. Porque a conversão dele foi um negócio tão radical que até o nome dele mudou. De Saulo virou Paulo. E sabe uma coisa? Esse homem que um dia foi perseguidor da igreja, agora é o maior pregador do Evangelho em todos os tempos, em todos os lugares. E ele tinha por objetivo pregar onde ninguém ainda tinha ouvido. Ele tinha o prazer de ser pioneiro, de chegar antes dos outros chegarem, de chegar onde ninguém chegou. E é engraçado que tem locais que já foram evangelizados, mas aquele povo que foi evangelizado já morreu e já nasceu outra geração, de modo que no dia atual, no dia de hoje, tem países que já foram os maiores exportadores de missionários da história, mas que no momento atual, esses missionários morreram, os filhos dele morreram, e os netos, que são a geração viva atual, não conhecem o Evangelho. Então, tem locais que precisam ser re-evangelizados, porque o Evangelho morreu com os pais. Se todos os pais tivessem passado com fidelidade o Evangelho para os filhos, e os filhos por neto, neto por bisneto, etc., o mundo todo estaria 100% evangelizado. Mas como muitas vezes o Evangelho morreu com os avós, nenhum filho se converteu, nenhum filho passou para os netos. Então você tinha um avô pastor, um filho crente meia boca, um neto ateu. Isso é a história de muitas famílias da Europa, que há pouco registro do Evangelho em alguns locais. Muitas igrejas que viraram bares. O prédio está ali, é um prédio histórico, às vezes é até proibido demolir aquele prédio porque ele faz parte da história, mas dentro dele não funciona mais uma igreja, funciona um bar. Isso é a realidade em muitas cidades da Europa, principalmente da Inglaterra, que foi um dos maiores evangelizadores do mundo. Então nós vivemos uma época que o Evangelho precisa ser pregado. Há muita gente que não ouviu o Evangelho. Outra coisa, foi pregado também um pseudo-evangelho. Tem pessoas que ouviram o Evangelho que não é o Evangelho da Bíblia. Hoje está se pregando muitos evangelhos que não são os evangelhos, nem que Jesus nem que os apóstolos pregaram. Eu tenho um conhecido, ele esteve aqui conosco outro dia, que ele passou a vida toda pesquisando as seitas heréticas e fazendo pregações para esclarecer a igreja do risco dessas seitas, porque elas pregam mentiras, elas pregam heresias. Ele esteve aqui, quando eu fiz a primeira pregação dessa série, ele estava aqui conosco, o pastor Joaquim, e ele me apresentou com um livrinho dele, o nome do livro Controvérsias, e ele diz no livro dele uma coisa que é muito verdadeira e forte. Ele diz assim: eu comecei toda a minha vida ministerial para pregar o Evangelho aos não convertidos,
e para esclarecer as pessoas que estavam nas seitas, que elas estavam no caminho errado e que elas precisavam se converter ao Senhor, e para ensinar os irmãos da igreja a ter cuidado com as mentiras das seitas heréticas. Mas nos últimos anos, o que eu tenho visto é tanta mentira sendo pregada dentro da igreja, que hoje nós precisamos evangelizar a igreja. E precisamos levar a igreja a corrigir de desvios. E qual é a nossa base para corrigir isso? Tem que ser as Escrituras Sagradas. Então, há necessidade hoje que o Evangelho seja pregado onde ele nunca foi pregado, onde ele já foi pregado, mas foi esquecido, e onde ele está sendo pregado errado. Nós precisamos evangelizar. A igreja, lá do tempo dos apóstolos, pregou o Evangelho por tudo quanto foi lugar, e nós precisamos nos tornar em evangelistas. Uma das coisas que eu tenho repetido em todas as pregações é que a gente precisa ouvir isso, fazer a nossa reflexão do que nós estamos errados, pegar o exemplo dos irmãos que estão fazendo e imitar e aprender. Então nós temos alguns irmãos entre nós que são modelo para nós em pregar o Evangelho, e nós precisamos nos juntar a esses irmãos e aprender com eles, pregar o Evangelho. E nós precisamos nos tornar proclamadores dessas boas novas. Vocês ouviram um relato, está sendo muito divulgado, principalmente no Facebook, de um grupo de irmãos de Natal que tem ido para uma ponte lá, e já evitaram que dezenas de pessoas se suicidassem, porque as pessoas que vão para aquela ponte se suicidar encontram os irmãos ali em vigília, em plantão, e pessoas têm abandonado a ideia do suicídio e se convertido ao Senhor Jesus. Por que uma pessoa se suicida? Pelo desespero. E por que ela tem esse desespero? Porque não tem esperança. E como é que alguém não tem esperança se Jesus e suas promessas, e suas palavras, e seu poder, e o seu Evangelho é a fonte de toda esperança? É porque essa pessoa não ouviu, ou não ouviu o suficiente, ou não ouviu da forma adequada, ou não ouviu com os recursos que Deus tem dado a você. Então, vamos pregar o Evangelho. Amém? Amém? Amém. Vamos pregar o Evangelho. E o Espírito Santo vai nos convertendo nosso coração, nos tirando da nossa zona de conforto. Existem duas coisas. Uma coisa é pregar o Evangelho. Mas para além de pregar o Evangelho, eles multiplicaram discípulos. Porque você pode pregar o Evangelho e a pessoa não se converter. Você pode pregar o Evangelho e atrair alguém para a igreja não convertido. Você pode pregar o Evangelho e fazer um convite para a pessoa estar conosco, e a pessoa vir estar conosco, mas não se tornar um discípulo. Não, porque tem um joio, tem um bode, tem um visitante, um congregado, um esquenta, tem toda a qualidade de gente, certo? Então há um testemunho de que a igreja pregou o Evangelho, mas não apenas isso, há um testemunho também de que os apóstolos e a igreja multiplicaram discípulos. Está escrito em Atos também. Vamos começar no 5,14. Não apenas ocorreu a pregação do Evangelho, ocorreu uma profunda multiplicação do número de discípulos. Começando em Atos 5,14. A primeira pregação de Pedro, já 3.000 pessoas se converteram. Pedro com os 11 se levantaram, o Evangelho foi anunciado e 3.000 pessoas se converteram. Em Atos 5,14, o que acontece? Qual é o testemunho? E aumentava sempre mais o número de quê? Algumas diz pessoas, outra versão. Homens, mulheres, crentes. Aumentava o número de crentes, aumentava o número de pessoas que criam e que atendiam a palavra. Veja em Atos 6,7 agora, veja aí uma página. Atos 6,7. E em Jerusalém, o número dos discípulos, o quê? O número dos discípulos se multiplicava, o número de discípulos aumentava. E também um grande grupo de quem obedecia à fé. Então até os sacerdotes judaicos agora obedeciam à fé. E um número grande de discípulos se multiplicavam. Então eram discípulos se multiplicando, discípulos fazendo discípulos. Irmãos,
esse testemunho, ele tem que impactar a nossa vida. A gente tem que olhar para isso e perguntar: cadê a nossa multidão? Tem uma multidão a ser alcançada. Tem uma multidão a ser alcançada. E nós precisamos encontrar essa multidão. E sabe onde essa multidão está? Se você somar aqui todas as pessoas que você conhece, com mais as que conhecem Luciano, mais as que conhecem Jonathan, e assim você for, se for juntar todas as pessoas que a gente tem contato, que a gente encontra no ônibus, na integração, na universidade, dá uma multidão, tá? A multidão existe. E a gente está em contato com essa multidão. O que falta? O que falta é a gente pregar o evangelho para essa multidão. É convidar essa multidão para estar junto com a igreja. A gente precisa trabalhar para fazer discípulos, para multiplicar discípulos. A gente precisa transformar aquilo que Deus nos deu numa multiplicação. A gente não pode se conformar em ficar sem se multiplicar. Cada dia que passa tem que ter mais gente, mais casas, mais grupo caseiro, mais cidades ouvindo o evangelho, mais nações sendo alcançadas, mais gente sendo enviada para outras nações. Essa busca tem que ser, em primeiro lugar, a nossa oração. Nós precisamos clamar a Deus por isso. Nós precisamos interceder a Deus. Qual é a oração que Jesus ensinou? Orar ao Senhor da seara para que Ele faça o quê? Para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Porque a seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Então vamos rogar ao Senhor da seara: Senhor da seara, envia obreiros. E essa oração deve ser seguida de uma outra oração, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser usado por ti, eu quero levar o evangelho. Me dá eficiência. Então, se você está pregando a palavra e não está colhendo nada, tem alguma coisa errada. Ore, converse, pergunte, chame alguém para ir com você, ver como é que você está fazendo. Clame, busque a Deus. Você está pregando para o grupo certo de pessoas, está pregando no lugar certo, você está pregando para o número de pessoas o suficiente para que você colha fruto. Porque é o seguinte: quem quer pescar, se ele simplesmente chegar ali, colocou o anzol, puxou, eita, não tinha peixe não, e foi embora, não tinha nenhum problema na pesca, na vara, na linha, na isca, no anzol, na água, nem no peixe. Ele apenas desistiu muito rápido. Para conseguir, você tem que persistir. Agora, se você persistiu e não pegou nada, aí você tem que perguntar: tem alguma coisa errada? Com quem é que está errado? O que foi que faltou? É necessário que a gente busque de Deus o que é que está faltando para a gente agregar. Vamos ler outro testemunho ainda em Atos 12, 24. Tem um testemunho lá no Antigo Testamento, diz assim: na época em que a palavra de Deus era escassa. Um testemunho de uma época que não se ouvia a voz de Deus. Inclusive, entre o último livro do Antigo Testamento, como a gente chama, das Escrituras Sagradas, que é Malaquias, e o primeiro do Novo, que é Mateus, contabiliza-se 400 anos. 400 anos em que não há revelação de Deus na terra. Em que a palavra de Deus era escassa, era raro alguém ter uma visão, uma profecia, uma palavra, um profeta para profetizar não tinha. Agora, olhem que testemunho lindo esse aqui. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra de Deus, o quê? Crescia e se... Como é que a palavra de Deus se multiplicava? É que tinha mais gente crendo e pregando a palavra. A palavra de Deus crescia, não é que cresceu o número de páginas da Bíblia, não. É que crescia a quantidade de pessoas que cria e pregava as Escrituras Sagradas. Amém? Passou a ser abundante. De vez em quando eu vou evangelizar. Uma vez eu estava indo com o Vitor e Wagner, eu acho, para uma dessas viagens da gente. E no posto de gasolina eu perguntei à moça se alguém já disse para ela que Jesus te ama, né? Não tem isso. Pelo menos isso alguém disse: Jesus te ama. E eu gosto às vezes de, quando isso é cedido, dizer assim: eu quero ter o privilégio de ter sido a primeira pessoa hoje que disse Jesus te ama. Mas essa moça me disse assim: não, nunca ninguém me disse que
que Jesus me amava. Mas nunca esses dias, nunca na minha vida ninguém me disse que Jesus me amava. Então tem pessoas aqui em Campina Grande, tem pessoas em alguns locais que nunca ouviram o Evangelho. Esses dias eu peguei um Uber, disse: você conhece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Ele disse: eu não conheço. Aí eu preguei o Evangelho para ele. E eu fui dando exemplos, e depois que eu dei os exemplos, eu lembrei de um exemplo para dar sobre o Evangelho, muito pouco usual, não é o melhor para a evangelização. Mas quando eu terminei de falar, ele disse: você acabou de dizer minha vida. Aí peguei o telefone dele, ele me pediu para eu falar com a ex-mulher dele, que está separado, ligou para ela na hora, pediu para eu gravar uma mensagem para ela. Tem pessoas passando por nós todo o tempo, precisando de ajuda, precisando de oração, precisando do Evangelho. A palavra de Deus precisa crescer e se multiplicar. O número de pessoas que está ouvindo, isso precisa crescer e se multiplicar, crescer e se multiplicar. Então, o que depender de nós precisamos fazer que essa realidade, se daqui a 50 anos alguém estiver lendo sobre a história da gente, nossos netos estiverem lendo sobre a nossa história, o que aconteceu com aquele povo que no ano de 2019 se reunia assim ali em Campina Grande? Que testemunho nós deixaremos para nossos netos? No meu caso, talvez bisnetos, daqui a 50 anos. Para alguns aqui, talvez o filho ainda vai chegar daqui a 50 anos, né? É uma pessoa pequenininha. É muito importante que a gente entenda que Deus tem um chamado para nós. E nós podemos marcar essa geração, ou podemos passar por ela. E nunca ninguém ouviu falar, nem que a gente existiu. A gente pode simplesmente passar aqui por essa terra e não deixar nenhuma marca nela. Ou a gente pode mudar a história de centenas e centenas de vidas de pessoas. O testemunho da gente pode impactar pessoas no mundo todo. Paulo, quando escreve aos irmãos, ele está escrevendo para os irmãos de uma cidade e diz assim, numa época que não tinha Facebook, nem WhatsApp, diz assim: a fama de vocês é conhecida de todos. Os irmãos têm sido animados pela fé de vocês. Ele dá testemunhos sobre os irmãos de Éfeso, assim. Jesus mesmo, tinha cidade que Jesus chegava, e a notícia que Jesus estava chegando, chegou na cidade antes dele. E as pessoas saíam da cidade para encontrar Jesus no meio do caminho. De modo que Jesus não conseguia entrar na cidade, porque tinha uma multidão ali, para ouvir, para ser tocada por ele, para ser curada por ele. Na época, não tinha meios de comunicação como temos hoje. Com esses meios que a gente tem hoje, a gente pode fazer essa palavra conhecida de todos os povos, de todas as nações, em pouco tempo. A gente pode criar estratégias, mecanismos. Então, vamos orar, vamos buscar a Deus e vamos nos colocar à disposição dele. Senhor, do que depender de mim, eu quero fazer com que a tua palavra cresça e seja conhecida. Amém? Amém. Mais um texto, Atos 14, 21. Um testemunho de Paulo, Atos 14, 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então eles estavam viajando, e numa das cidades que eles passaram, diz assim, que eles fizeram o que naquela cidade? Muitos discípulos. Esse é o testemunho daqueles irmãos. Meus irmãos, vamos buscar de Deus essa graça. Vamos buscar de Deus. Vivemos dias maus, vivemos dias difíceis, não vivemos num tempo fácil. Facilidade de comunicação é verdade, facilidade de tecnologia é verdade, mas não é um tempo que os corações estão abertos para ouvir. É um tempo que a palavra entra num ouvido e sai no outro. É um tempo que as pessoas não querem se entregar a algo radical. Mas você imagina que tem gente disposta a tirar o próprio ouvido. Então, se essa pessoa ouve o Evangelho,
essa pessoa pode ter sua vida radicalmente modificada. Há pessoas que realmente têm muitas limitações, quer seja de doenças físicas, quer seja de qualquer ordem de limitação. Mas há pessoas que têm potenciais ilimitados e usam isso no CrossFit, e usa isso em grupos de força especial. Tem gente que dorme muito pouco, que acorda muito cedo, que dorme muito tarde, que trabalha sem parar. Tem gente que se dedica a isso para a atividade empresarial, para a atividade acadêmica. Tem gente que está fazendo isso para divulgar o ateísmo, o satanismo. Nós temos no planeta Terra, e até às vezes no meio da igreja, gente que tem uma dedicação incrível a coisas temporais e passageiras. E o Evangelho, às vezes, há uma sensação assim de terceirização. Não, eu venho para a reunião, eu entrego minha oferta, Sueli vai para a África, Samuel faz uma livezinha pelo Facebook, né? Preguinha dá outra rodada para pregar. Não, Vitor está fazendo um trabalho excelente. Eu estou aqui assistindo as reuniões, dando like nos vídeos. Então, às vezes, há uma sensação assim de fazer pouco ou quase nada e achar que já está fazendo muito ou o suficiente. Nós precisamos ter uma consciência, comparando com as Escrituras, que a gente faz muito pouco e que a gente tem muito a fazer, a se comprometer. Ou se alguém consegue suportar um treinamento de forças especiais para virar um batalhão de elite de algum dos exércitos do mundo afora, ou das polícias do mundo afora, e quem já assistiu um filme como aquele Tropa de Elite, sabe que é um treinamento vigoroso. E é antigo, já em Esparta, o treinamento de guerra lá era de um menino ser adolescente jogado dentro de uma floresta, se sobrevivesse, ia dar um bom soldado, enfrentando as feras, o perigo. Aí às vezes eu imagino que a gente aqui da igreja, a gente tem milindre demais. Você convidar um irmão para evangelizar, o irmão diz, não sei o que, e alguém diz assim, rapaz, vamos, a pessoa fica magoada. Por que ficar magoada? Porque alguém está fazendo força para você fazer o bem, para você pregar o evangelho, para você andar no evangelho. É cheio de não me toque, é cheio de mimimi. Meus irmãos, nós precisamos virar um exército. A base do nosso chamamento foi a primeira pregação dessa série. Foi um convite a negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida, renunciar a tudo. Se você já perdeu a sua vida, o que é perder uma noite de sono, um pneu do carro, uma disciplina na universidade? O que é perder um emprego, o que é por amor a Jesus e ao Evangelho? Aí tem uma coisa curiosa, porque alguns até estão dispostos a perder por Jesus. Mas um dos versículos diz, quem não perder a vida por causa de mim e do Evangelho, isso tem que ser agregado. É perder a vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Não é um Jesus teórico que eu vou viver com ele. Eu e ele, só eu e ele. Não. Jesus não nos colocou ligados só nele. Nos colocou ligados uns nos outros, para nos sujeitar uns aos outros, para depender uns dos outros, para ajudar uns aos outros. Então nós precisamos, mesmo que algum de nós precise de muita paciência, e muito carinhozinho, e muito cafunézinho, e não deve ser negado a isso. Mas quem de nós está disposto a ser da tropa de elite? Quem de nós está disposto a se gastar e se deixar gastar? Então alguns de nós têm que dizer assim, ó, não me poupe, não me economize, eis-me aqui, eu quero servir, eu quero ir, eu quero fazer, não me dê folga, não me deixe fora, me chame, me inclua. Amém? Amém. É possível que alguém não possa, é possível que para alguém não dê, mas nós não poderíamos na igreja ter um ambiente cheio de não me toques. A gente precisa na igreja ter um ambiente de sacrifício, um ambiente de ir até o limite. Quem já assistiu um filme de um cara que ele é adventista, e como adventista ele é muito fiel às determinações da sua igreja, e ele não pega em arma, mas ele é convocado para o exército. E ele, como não pega em arma, ele está no meio da guerra. Então esse cara sofre, apanha,
mas ele tem uma designação de obedecer ao Senhor da forma que ele crê, e esse cara vai para o meio da guerra sem pegar em arma, vira do batalhão médico, e ele enfrenta sozinho um exército para coletar os feridos e salvar um por um. Todo mundo desiste, ele fica sozinho, amarra uma puxa, vem, isso no meio de Minas, sendo alvejado, entra no meio dos inimigos, salva um inimigo da morte. Esse homem de Deus, até o outro homem é o nome do filme, eu acho que todos nós precisamos assistir um filme daquele, e é uma história real. Que estilo de vida a gente vive? A gente vive como alguém que decidiu seguir Jesus, com todas as implicações de seguir Jesus. A gente negou a nós mesmos, tomou a cruz, perdeu a vida e renunciou a tudo. Então, irmãos, vamos ouvindo essa palavra e refletindo. Até aqui, os apóstolos e a igreja primitiva pregaram o evangelho, multiplicaram discípulos. Terceira coisa que eles fizeram, Atos 2, de 42 a 47, outro testemunho deles. Para quem está anotando na sequência, o primeiro testemunho é que eles pregaram o evangelho, o segundo que eles multiplicaram discípulos, o terceiro agora é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o testemunho daquela igreja e dos apóstolos. A primeira foi logo a oração, porque até que o Espírito Santo descesse sobre eles, eles ficaram todos reunidos em oração, em oração, em oração, em oração. E o que diz em Atos 2, de 42 a 47? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, perseverar é continuar. Gente, a doutrina dos apóstolos está aqui registrada. A doutrina dos apóstolos está aqui registrada nas Escrituras Sagradas. Tudo que você lê de Mateus até Apocalipse é a doutrina dos apóstolos. Hoje a gente está com tudo bem registrado, bem traduzido, com letra grande, com letra gigante. Agora comprei uma Bíblia que eu achei com letra, não é o nome da letra, ultra gigante. Às vezes vai ficando ruim, você tem como ler daí. Não está bem aqui. Ultra gigante. Tem Bíblia no computador, no celular. Pode passar, tem alguém lendo a Bíblia para você. Tem de toda qualidade de Bíblia. Nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Permanecer naquela simplicidade. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens terão com um michão nos ouvidos, não suportando mais ouvir a sã doutrina, e contratarão pastores de si mesmos, que os apacentem de acordo com as suas concupiscências. Então é gente que não suporta ouvir, gente que não aguenta ouvir mais a mesma coisa, gente que não aguenta mais ouvir as mesmas verdades. Então começa a ter o culto para o entretenimento, a pregação para ser um show, o louvor para ser um show, a reunião para ser agradável. Não é assim o testemunho da igreja dos apóstolos. A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, é um ambiente onde eles perseveravam em oração. Por falar em perseverar em oração, amanhã começa uma nova semana de oração. E nós convidamos os irmãos a todas as reuniões da igreja serem só reuniões de oração. Amanhã haverá reunião de líderes, vai ser de oração. Na terça, grupos caseiros, ou na quarta, ou na quinta, grupos de oração. Se vocês puderem hoje ainda, para não gastar a semana de oração marcando coisas, marquem tudo hoje. Encontros para orar, encontro de discipulado para oração. Andar na luz, orar. É uma semana que a gente estimula. Não é uma semana para ficar ouvindo pregações. Uma semaninha. Concentre mais em ler a Bíblia e orar, ouvir diretamente de Deus. As pregações todas que a gente está deixando aí no Facebook, deixe para acessar na outra semana. Nossa, de quem quer que seja. Busque a palavra direto, leia as escrituras, leia, estimulem uns aos outros, marquem uns com os outros para orar, marquem uns com os outros para se encontrar, marquem nesses dias menos comunhão,
menos refeição junto, marquem mais jejum, mais oração, mais dependência de Deus. Gastem pouco tempo pedindo oração, gastem mais tempo orando. Orando uns pelos outros, orando de casa em casa, orando para que essa palavra seja cumprida, orando para que o Espírito Santo levante multiplicadores de discípulos, orando para que Deus mude a nossa história. Nós não podemos dizer assim, nós somos poucos, mas nós somos bons discípulos. Não é verdade. Se nós formos bons discípulos, nós multiplicaremos discípulos. Não podemos nos conformar com uma vida sem multiplicar discípulos. Não podemos nos conformar com uma vida sem crescer a palavra. Eu preciso crescer na palavra. As pessoas que estão comigo precisam crescer e ouvir a palavra. A palavra precisa fluir dos meus lábios, onde eu estiver. A palavra de Deus precisa ser meu alimento, meu combustível. E como a boca fala do que está cheio o coração, ao abrir da nossa boca, tem que sair as escrituras sagradas. Outro dia eu vi um testemunho, eu não estava na reunião, mas eu vi um testemunho que Xena pegou o microfone e recitou algumas passagens de Apocalipse. Nem leu, recitou de memória. E como toda a igreja foi edificada naquele dia, como toda a igreja foi animada, porque uma pessoa cheia da palavra recitou a palavra. Esse é o testemunho. Então, gente, não é uma montoeira gigantesca de informação. Você entra na livraria evangélica, tem milhares e milhares de títulos incríveis. Você entra na internet, tem milhões e milhões de pregações incríveis. Mas as pessoas ouvem aquilo, depois ouvem outro, elas têm um apetite por novidade. Esse testemunho é que perseveravam na doutrina dos apóstolos. É repetido. As cartas de Paulo têm muito versículo igual de uma para outra. Os evangelhos têm 3 igualzinho um ao outro. E um pouquinho mais diferente. Há narrativas nas escrituras sagradas repetidas. Um convite é que a gente permaneça, que a gente não fique inventando coisas novas, que a gente permaneça naquilo que a gente recebeu. Nós recebemos uma palavra fiel, a gente precisa ter um apetite por essa palavra. Esse feijão com arroz que a gente come todo dia, uma vez ou outra você vai num restaurante com uma coisa gostosa, né? Aqui acolá alguém faz uma coisa especial, mas quem lhe alimenta todo dia é o feijão com arroz. Essa é comida básica, assim. De vez em quando o Espírito Santo usa alguém bem inspirado para dizer coisas lindas, incríveis, é bom, mas tem um feijãozinho com arroz aqui, que é a Escritura Sagrada, que a gente não pode se desviar dela, a gente tem que permanecer. E esse é o testemunho deles, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, aqueles irmãos levavam Deus a sério. Na verdade, só esse versículo dava uma pregação inteira. É por isso que eu estou pedindo para vocês lerem Atos dos Apóstolos. E orar, Senhor, nos dá essa igreja. Que essa igreja não seja uma igreja da história antiga, que seja a história da igreja. Amém? Seja a história do meu grupo caseiro, seja a história da igreja da minha casa, seja a história da minha família, seja a história da minha vida. Em cada um havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando para tudo isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia, gente, era todo dia. Esse é o testemunho da igreja de Atos. Dia a dia de sinais, dia a dia de maravilhas, dia a dia de solução de problemas dos necessitados, dia a dia. Vamos ver outras coisas que tinha lá. Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Então havia graça abundante, haviam apóstolos, havia poder de Deus, testemunho. Efésios 4, de 11 a 12, também dá um testemunho de que tinha coisas na igreja, né? Efésios 4, de 11 a 12.
é outro testemunho do que havia na igreja. Efésios 4, de 11 a 12, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Aqui é um dos detalhes que Jesus não tinha falado, mas que o Espírito Santo agregou à vida da igreja. É isso, ó, esses 5 tipos de gente que Jesus deu de presente à igreja. Jesus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses homens foram formados por Deus, levantados por Jesus, aperfeiçoados com dons e entregues à igreja. Nós precisamos clamar a Deus. Quando a gente estiver pedindo a Deus os obreiros, os trabalhadores, peça esses 5 tipos de trabalhadores. O Senhor levanta na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós precisamos em abundância. Nós precisamos nas casas, nos bairros, nas cidades, no grupo caseiro, nas outras cidades. Levanta, Senhor, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Outro testemunho é que esses homens, eles trabalhavam com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o trabalho desses homens é aperfeiçoar todos os santos. Então, outro testemunho da igreja, que os santos, os irmãos, os discípulos eram aperfeiçoados. O trabalho ia terminando, ia completando, ia concluindo. Ninguém ia ficando repetindo a mesma coisa. Entra ano, sai ano, e a pessoa é do mesmo jeito que era 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não é esse o testemunho. O testemunho é que eles iam se aperfeiçoando para a edificação do corpo em amor. O corpo ia se edificando. Os apóstolos sozinhos não conseguiam edificar o corpo. Os profetas sozinhos não conseguiam edificar o corpo. O principal trabalho desses homens era trabalhar para que todos dessem a justa cooperação. Porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja e Ele edifica a igreja usando uns aos outros. Então, cada pessoa, cada membro é sacerdote, cada discípulo é sacerdote, cada discípulo tem potencial, cada discípulo tem a palavra, cada discípulo tem poder, cada discípulo pode impor as mãos, cada discípulo pode pregar o evangelho, cada discípulo pode multiplicar discípulos. E esses obreiros trabalhavam nessa direção. Outra coisa que havia em abundância no corpo de Cristo, em Atos 4, de 32 a 33, há um testemunho. A gente já leu o 33 ou leu o 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Imagine uma multidão de gente, mas que tinha um só coração. É um testemunho de unidade. Então, gente, a nossa carne, ela é muito rebelde. A gente não consegue ser fiel nem àquilo que a gente mesmo decide. Não precisa ser meu pai, minha mãe, meu pastor, alguém que dê uma direção para mim, não. Eu sozinho, eu crio ordens para mim, metas para mim, e eu mesmo desobedeço. Quantas vezes eu nunca mais faço isso? Daqui a pouco a gente está fazendo, né? O pessoal até usou a expressão, pagou a língua. Quantas vezes a gente afirmou coisas que a gente não conseguiu obedecer nem a nós mesmos? A gente tem uma carne rebelde, uma carne que gosta de inventar, não gosta de perseverar, não gosta de se submeter, se abusa fácil das coisas, tem um apetite pelo proibido. Tem uma música do diabo que diz assim: tudo que eu faço ou é ilegal, ou é imoral, ou engorda, né? Então a pessoa só gostava de fazer coisas proibidas, né? Inspiração diabólica, né? Porque há quem cante isso com muita exultação, falando de que é escravo, falando que coisas feias de si mesmo. E as pessoas cantam aquilo sorrindo. Tem alguém ali no microfone falando mal, dando palavras de ordem negativas sobre a pessoa, amaldiçoando a pessoa e a pessoa aceitando. E a pessoa concordando, cantando e rindo. E vocês estão aqui para ser abençoados, amém? Para ser renovados, para que a palavra de Deus lhes corrija e a mim também do que estamos em falta, para nos apresentar perfeitos em Cristo. E esse é o testemunho, é que aqueles irmãos tinham um só coração, tinham uma só mente. Nós precisamos buscar esse coração.
E tudo que em nós é explosivo, é rebelde, é intransigente, a gente tem que ir renunciando para andar com um só coração. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas cada um inventava uma doutrina. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Efésios 3:10. A outro testemunho. Sim, no finalzinho do verso 33, só dando um destaque, que diz que eles tinham abundante graça. Não só tinha tudo em comum, como tinha graça em abundância. A gente vai ver nesse próximo texto de Efésios 3:10 uma expressão que tem muito a ver com o coletivo. Efésios 3:10 diz assim: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades. Através de quem? Como é que vai se saber da multiforme sabedoria de Deus? Através da igreja. Essa sabedoria está na igreja. É a sabedoria de um. Quando junta essa multidão de gente cheia do Espírito Santo, nós temos uma multiforme sabedoria e graça. Cada um de nós é limitado. Tem situações que eu trago para o presbitério que eu não sei para onde ir. Aí levanta esse sim com a sabedoria, com a calma, com a paciência, com a pacificação, e dá uma palavra ali que resolve aquilo. Aí outro dia a gente está trazendo um tema, aí Luciano se levanta com as escrituras, um homem dedicado às escrituras. Ele não deixa passar um tempo se ele pessoalmente não estudar aquilo. Mesmo que os demais presbíteros já tinham concordado, ele fez: não, me dê mais uma semana, eu vou orar e ler as escrituras a respeito. Ele não dá o voto dele precipitado, ele não dá a opinião dele. Como eu preciso da paciência e da sabedoria daquele homem? Porque às vezes eu leio só aquela folhinha que tem aqui no livro, a impressão que eu levo é que eu racei o livro todo, eu fico falando daquilo como se eu já soubesse, né? Eu li só a orelha do livro, né? Eu sou uma pessoa precipitada, mas Luciano é uma pessoa firme, segura. Beguinho é igual a ele antes, agora está vindo mais do meu lado, né? Beguinho é outro Beguinho, eu não estou conhecendo ainda muito bem ele, não. Mas como nós precisamos uns dos outros. Aí vem Toninho, aquela firmeza, né? Inabalável. O cara que não... Para tirar Toninho do sério, uma pessoa fazer raiva a Toninho é muito difícil, né? Mas um outro consegue. Ele tem tanta sabedoria no corpo de Cristo que tem uns que são sábios até para isso. Tem uma sabedoria. Só que é a sabedoria deste mundo, né? Que ela é carnal, maliciosa. Tem a sabedoria do alto e tem a sabedoria da carne, né? A da carne para nada se aproveita. Irmãos, como nós precisamos uns dos outros. E além de nós presbíteros, ainda tem os cooperadores, os irmãos, todos têm acesso a vir falar conosco. Todos devem vir falar conosco. Eu tive uma ideia, eu estava pensando na igreja, eu estava orando, eu estava lendo a Bíblia, eu estou sentindo falta disso. Então vamos nos estimular a que toda essa sabedoria de Deus seja conhecida de todo mundo. Então nós podemos ter um testemunho, uma expressão de grande sabedoria. Então vejam o que o Cicinho falou aqui antes de mim, sobre o cuidado, né? O que fazer com as crianças numa reunião, com cuidado, que paciência, que sabedoria, que jeitinho de dizer uma coisa até indelicada, né? Mas é a sabedoria de Deus, necessária para o corpo. Nós somos uma família, assim, nós somos uma família, e numa família tudo acontece, e a gente precisa uns dos outros. É outro exemplo de como é a sabedoria de Deus. 1 Pedro 4:10. O testemunho aqui é que na igreja, o conjunto do poder de Deus em um, a sabedoria de Deus em um, o jeitinho de um ser, os dons que Deus deu ao outro, em conjunto, nós temos um excelente exército. Nós temos uma enciclopédia da sabedoria de Deus. Um pouquinho que tem cada um. Quando nos juntamos, quando unimos nossa mente e nosso coração num só propósito. Olha o que está escrito em 1 Pedro 4:10. Sirvam uns aos outros,
cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. A multiforme. Tem outra versão que diz a multicolorida graça de Deus. Então, a graça de Deus é multiforme. A graça de Deus é colorida. A graça de Deus é excelente. E cada um de nós tem um pouquinho. E o texto aqui, o apóstolo Pedro está sendo usado por Deus para dizer assim: sirva uns aos outros com o dom que você recebeu, para que a gente aprenda a administrar. A gente é só administrador. A gente é só aquelas pessoas que estão no almoxarifado, na dispensa. A graça é de Deus, o dom é de Deus, a sabedoria é de Deus. E nós precisamos juntar tudo isso para a glória de Deus e para o serviço dos irmãos. Outro testemunho da igreja. Como a igreja fez discípulos. Está escrito em Colossenses 2,19. Isso que eu vou ler agora, em Atos, está muito genérico. Ou porque era genérico mesmo, mais eficiente, ou porque depois de passar um tempo, os apóstolos receberam a instrução do Espírito Santo de organizar melhor. Mas em Atos não fala nada sobre o corpo de Cristo. Não tem essa expressão lá em Atos, nem como funcionava. Aí nas epístolas isso já aparece melhor. Está escrito em Colossenses 2,19 assim: e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Ou é um crescimento que vem de Deus, mas vem através de um corpo bem suprido e bem vinculado. Eu queria rapidinho pedir aos irmãos que têm Bíblias com traduções diferentes, me dissessem que palavras diferentes aparecem para suprido e bem vinculado. Abram aí Colossenses 2,19, cada um na sua tradução. E eu gostaria que vocês me dissessem que palavras diferentes da minha. A minha tem suprido e bem vinculado. Na sua tem o quê? Nutrido. Outra diferente. Provido, organizado. Sustentado e unido. Alguma mais? Olha que palavras fortes. Todo o corpo é sustentado, unido, provido, organizado, suprido, bem vinculado, bem alimentado por cada outro, cada um membro por outro. Provido e organizado. Nutrido. Então tem que ser uma coisa organizada e bem nutrida. Não pode ser uma coisa raquítica, fraquinha, escassa. Uma pessoa só está bem suprida, nutrida, se ela comer todo dia. Então aqui está dizendo que tem uma ação do corpo de Cristo que funciona no dia a dia, onde cada irmão está bem suprido, está bem estruturado, está bem organizado. Cada irmão está crescendo. E tem outro cuidando dele, tem outro prestando atenção nele, e tem outro servindo a comidinha a ele. Então nós precisamos criar um ambiente entre nós, como igreja, para que isso seja uma verdade, que isso seja um fato. Está escrito também Efésios 4, de 15 a 16. Tudo isso é como os apóstolos e como a igreja primitiva fizeram discípulos. Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, muitos sabem memorizar esse versículo. Mas seguindo a verdade em amor, desçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, e segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Juntas e ligamentos, vínculos. As pessoas eram conectadas umas com as outras, ajustadas umas com as outras, para o crescimento. 1 Coríntios 12, 25. 1 Coríntios 12, 25. Na minha versão diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Os membros cooperem com igual cuidado uns dos outros. Nós precisamos ter igual cuidado com os irmãos. Cuidar dos irmãos. Então, eu louvo a Deus porque tem gente que cuida de mim, tem gente que olha por mim,
tem gente que me ajuda, tem gente que me abençoa, tem gente que profetiza para a minha vida. Então, na igreja, não só meus discipuladores e meus companheiros me ajudam. Muitos irmãos me ajudam de muitos modos. E eu preciso ajudar os meus irmãos, uns ajudando os outros. Nós precisamos uns dos outros. Eu tenho uma irmã mais nova chamada Raquel, ela ainda não veio para um encontro desse. Ela é a mais nova dentre nós batizada, né? Então, anteontem nós estivemos juntos, como família. Minhas irmãs foram todas lá para casa, né? Só até porque não foi na sexta, né? Foram estar junto comigo lá um tempinho. Era o dia do aniversário de Elsa e a turminha foi lá para casa. Quando foi orar pelo lanchinho ali, eu pedi para a Raquel orar, né? E ela fez uma oração tão linda ali. Então, assim, ela é a mais nova da família na fé, mas o depósito de graça que ela já tem dentro dela, como para todos nós já conhecemos as orações de uns dos outros e já nos edificamos de algum modo alguns outros. Então, essa nova porção que chegou está nos edificando. O testemunho dela, o desejo dela de crescer, ela está sofrendo para iniciar uma vida nova, com uma vida tão cheia de costumes antigos. Não é fácil mudar a vida, mas ela está conseguindo, passo após passo. Qualquer dia vocês vão conhecer ela aqui. E olhar para ela convertida é tão bom, porque meu pai e minha mãe diziam: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eles oravam pela conversão dos filhos e profetizavam: minhas filhas todas vão voltar para o Senhor. E um após um, todos nós estávamos desviados, e um após um, todos voltaram para o Senhor, para a glória de Deus. Então nós precisamos ter esse igual cuidado uns com os outros. Outra coisa que era abundante lá na história de Jesus e também dos apóstolos, é outro tema que a gente tem que orar e praticar. Atos 5:12. Atos 5:12. O testemunho é que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eles se reuniam de comum acordo no pórtico de Salomão. Há um testemunho de curas, de sinais. Se a gente ler Atos 19:12, diz assim lá que, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, as multidões ouviam testemunhos de sinais miraculosos que aconteciam diariamente. Deus não mudou, Deus continuou fazendo milagres hoje. Há uma coleção gigantesca de milagres atuais, de milagres que estão acontecendo no dia a dia. Se você fosse contabilizar todos os milagres que estão acontecendo no mundo nessa última semana, já se soma mais do que os que a gente lê em Atos. Então, na história da Terra, na ação de Deus sobre o nosso planeta Terra, há milagres de Deus acontecendo. Deus continua operando milagres. O que a gente precisa é crer e operar. Aí entra a fé. Porque Jesus diz assim: se você crê, hoje eu acordei com essa palavra. Se você crê, você vai dizer para aquele monte: sai dali e se joga no mar. E ele vai se jogar. Então, é o seguinte, ele está dizendo: se você crer, se você tiver fé, e basta ser do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai dar uma ordem para o monte. Então é o seguinte: quando eu creio, eu faço. Quando eu creio, eu dou uma ordem. Aqui não mandou orar. Tem um assunto da Bíblia chamado oração, que é muito importante, pode pedir a Deus qualquer coisa. E tem uns assuntos da Bíblia que Deus mandou você fazer pela fé, que é outro assunto. Então imagine que Deus deu uma ordem para os sacerdotes, cada um pegar de um lado da Arca da Aliança e colocarem o pé no Rio Jordão.
E Deus prometeu: quando vocês colocarem o pé no Rio Jordão, eu vou abrir o rio para vocês passarem, e todo o povo vai passar em terra seca. Então imagine o sacerdote segurado na arca, na beira do rio, dizendo: Senhor, por favor, abre o rio para a gente passar. E o Senhor lá esperando. Eu dei a ordem para ele botar o pé. Na hora que ele botar o pé dentro, eu abro. E os caras com medo de botar o pé: Senhor, por favor, se tu abrir, eu passo. E o Senhor de lá dizendo: se ele botar o pé, eu abro. Então, assim, quantas vezes a gente está a um passo de um milagre que Deus já nos deu direção bíblica, e a gente está esperando que Deus faça do jeito que a gente está pedindo que Ele faça. Então, quem está mandando em quem? Eu estou querendo que Deus me atenda do meu jeito, e Deus já disse como era para ser feito. Então, há muita coisa a ser feita com simplicidade. Há muitos sinais a acontecerem no meio do povo, com a autoridade que Deus já nos deu a cada um. Amém. E a gente fica orando para Deus dar uma coisa que Deus já deu. A gente fica pedindo para Deus fazer uma coisa que Ele já fez. E é agora a nossa hora de fazer. É a nossa hora agora de agir. E a gente fica: Senhor, Senhor, eu queria tanto ter fé para ir para a rua. Eu já dei, vai para a rua. Eu queria tanto curar alguém. Eu já dei poder, vai curar alguém. Então, se eu não puser as mãos, se eu não der uma palavra de ordem, se eu não obedecer às Escrituras, aquele milagre vai acontecer, mesmo que eu esteja orando. Porque eu estou orando, pedindo uma coisa a Deus, que Deus já tinha me pedido a mesma coisa. Ó, imagina que eu fico dizendo: Senhor, converta meu amigo. Eu estou dizendo: prega o evangelho para ele. Aí eu não prego o evangelho e fico pedindo para Deus converter o cara. Deus quer converter o cara? Quer. Mas Deus, aprove a Deus escolher que mecanismo para converter alguém. Aprove a Deus converter as pessoas por meio do evangelho. Então a Bíblia diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Então, assim, muitas coisas que Deus quer fazer através de nós não precisamos de uma graça extra. Com a graça que Ele já nos deu, Ele quer fazer coisas grandes e incríveis. E às vezes a gente fica: Senhor, faz, eu já fiz. Tu quer mais o que, criatura? Né? Então, como é que uma ave voa? Ela tem todo o potencial para voar. Ela tem um corpo geneticamente preparado para voar, só que ela nunca voou. Mas como é que ela vai voar? Então ela não tem um curso de treinamento de voo para as aves, né? Ela tem tudo quando ou o pai ou a mãe tem que jogar ela lá de cima de uma árvore, de um despenhadeiro, para, pelo instinto de sobrevivência, ela voar. Ela fazer aquilo que ela está preparada de nascença para fazer. Quando você nasceu de novo, você virou um sacerdote do Deus. A graça de Deus na sua vida, o poder de Deus na sua vida. E muitos de vocês não manifestam esse poder porque não sai do campo. O sinal segue o que crê. Se o que crê está parado, o sinal está parado. O sinal só segue o que crê se o que crê andar, for para a rua. Você só vai ver alguém sendo curado se você tiver fé. Você tem que olhar para o tumor e dizer: tumor, vai embora. Você tem que dizer para a dor, vai embora. Se você não tem coragem de dizer isso, aí às vezes você ora e Deus, imagina você orando: Senhor, tira o tumor daquela pessoa. E você está dizendo: eu quero tirar, e eu dei poder na sua mão. Bota a mão nela e manda o tumor embora. Então, por falta do exercício prático de fé, muito do que Deus quer fazer através da gente não é feito. Então, o que eu quero dizer para os meus irmãos é assim: Deus quer fazer muito mais. Orar é bom? Mas além de orar, eu preciso obedecer ao que Deus já mandou. Então, há princípios básicos para nós como discípulos: pregar o evangelho, impor as mãos sobre o enfermo, dar palavras de ordem, em favor das pessoas, palavras de ordem contra as ações do diabo, palavras de ordem contra nós vamos ver muito mais operação de milagres no exercício
Agora, a fé cresce, a fé falha, a sua fé falha. A gente, de vez em quando, vai se atrapalhar, vai entender errado, vai discernir errado, mas é melhor aprender e tentar aprender com uma falha ou outra, do que você ficar parado, esperando o resto da vida que aconteça algum milagre do céu, que não seja por seu meio, que você não tem fé que pode ser usado por Deus, aí você fica pedindo que seja por outro, que seja desse, daquele jeito, e às vezes Deus está querendo usar você pessoalmente, está querendo usar a sua fé, está querendo usar as suas mãos, está querendo usar a sua palavra. Então o convite é, os irmãos lá da igreja primitiva e os apóstolos fizeram muitos sinais e prodígios e maravilhas, e Deus continua fazendo hoje. Aquilo não é a história do passado, isso é a história do dia de hoje. Há milhões de sinais acontecendo exatamente hoje, espalhado por todas as reuniões da igreja que aconteceram. E uma boa parte do mundo já é de tardinha, já é de noite. Já aconteceram centenas e centenas hoje de curas, de milagres. E Deus quer fazer muito mais ainda, através da sua vida e através da minha vida. Amém? Outro testemunho deles, além de curar enfermos e fazer milagres, olha o que está escrito em Atos 5,15. Viu também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espírito imundo, e todos eram curados. Então há poder na gente para expulsar demônio, para curar enfermo, para curar atormentado por espírito imundo. Eles se reuniam então, se fortaleciam. Atos 14:22 diz assim: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, tem muita tribulação, e nós precisamos nos fortalecer e confirmar a fé dos discípulos. Então, meus irmãos precisam que eu lhes confirme a fé. Às vezes o óbvio precisa ser dito, às vezes as coisas que já foram ditas precisam ser repetidas. Às vezes quando a gente diz assim, mas eu não já disse isso, é preciso repetir. Convém que a gente repita as mesmas verdades, para que delas jamais a gente se desvie. Esse testemunho que nós lemos já em alguns versículos, que na igreja não havia necessidade, isso tem que virar um alvo de prática e oração da gente. Esse tem que ser o testemunho da gente. Na igreja não tem necessidade, porque nós estamos atentos uns aos outros, estamos atentos a Deus, nós estamos nos importando uns com os outros. Existe um necessitado que vem de uma doença, existe um necessitado que vem da colheita de uma vida desordenada, existe um necessitado que precisa ser ensinado a trabalhar e a ter como se suprir. Tem um necessitado que a si mesmo se fez necessitado por amor a Cristo, porque Cristo era rico e se fez pobre, e tem alguém que era cheio de riquezas e conforto e renunciou àquilo por amor a Jesus. Por exemplo, nós temos testemunho de irmãos aqui que tem um bom volume de dinheiro emprestado a juros, com um poder lucrativo altíssimo, e que ao se converterem abandonaram aquilo, chamaram seus devedores e lhes perdoaram a dívida do juro, criaram uma condição para pagar o capital. Perderam uma galinha dos ovos de ouro por amor a Jesus. Passaram a ter privações que não tinham antes por amor a Jesus. Então, assim, há necessidades de várias qualidades. Uma outra é por uma razão nobre, outras são por impedimentos, e nós precisamos estar atentos a ajudar uns aos outros, a suprir as reais necessidades uns dos outros, ajudar em oração, ajudar com a cesta básica, ajudar com um emprego, ajudar com um currículo, ajudar com um treinamento. Esse precisa ser o testemunho. Vou dizer outra coisa que teve na igreja primitiva: os apóstolos erraram nisso. Depois desse testemunho em Atos 5, em Atos 6 eles erraram. Esse testemunho que não havia necessidade em Atos 5, em Atos 6 tinha necessidade.
Em Atos 6, as viúvas dos helenistas estavam sofrendo, passando necessidade. E diz que as pessoas começaram a murmurar. E chegou essa murmuração aos apóstolos. Então os apóstolos reconheceram que o erro era deles, que eles não estavam organizando direito, e levantaram 6 novos homens em Atos 7. Estevão é um deles. Atos 6 e Atos 7 é o trabalho deles. No 7 Estevão já é apedrejado. Em Atos 6 há o problema e a solução. E já se levantam ali homens, que na sequência a gente vai ver o trabalho desses homens. Tem os presbíteros e os diáconos. Então, é possível que alguém entre nós esteja sendo negligenciado? E se você sabe, diga pra gente, ó, tem um irmão, fulano de tal, ele é um necessitado, está sendo negligenciado, alguma coisa precisa ser feita por meio dele, eu já fiz o que eu podia, mas não foi suficiente. Então vamos ajudar uns aos outros. Esse precisa ser um testemunho nosso. A gente faz uma campanhazinha aqui de cesta básica. Gente, vocês não têm ideia de como aquela cesta básica chega na hora certa, no lugar certo, para aquela pessoa. Então, quando você ouvir sobre a campanha, traga, leve para o grupo caseiro, traga para a reunião geral. Aquele quilo de alimento vai matar a fome de alguém. É preciso que a gente tenha um testemunho sobre nós, que não há nenhum necessitado entre nós. Outra coisa que vai aparecendo, que Jesus nunca falou, foi sobre os papéis da família. Então, a gente vai ver lá em Efésios. Eu não vou ler esse texto, vocês sabem de memória, mas fala que o marido é o cabeça da casa, a esposa é a ajudadora idônea, os pais não devem irritar os filhos devem obedecer aos pais, a mulher não pode trazer ensino na igreja. Há uma série de coisas que Jesus não explicou, mas que agora o Espírito Santo, através dos apóstolos, explica bem direitinho. O que pode e o que não pode. A mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. Então, os presbíteros são todos homens, os diáconos. Agora, o termo diácono é o mesmo termo para servo. Então, por um lado, todos somos servos. Então, todos somos diáconos. O apóstolo, o evangelista, o marido, a mulher, todo mundo é diácono. Mas algumas pessoas são chamadas especificamente para diaconia. Eles são diáconos consagrados para isso, com imposição de mãos. É abundante o registro nas Escrituras dos cooperadores, dos presbíteros, dos apóstolos, inclusive muitos homens e muitas mulheres que já colaboravam com o ministério de Jesus, inclusive Joana, Maria Madalena, Susana. Há um relato de mulheres que serviam a Paulo, a Jesus, aos apóstolos em geral. Conta a história que Maria, a mãe de Jesus, acompanhou João até a velhice dela, até a morte. Ela ficou, João se tornou pastor já velhinho na cidade de Éfeso, e Maria morava lá com ele. Então aquela instrução de Jesus de a conjuntar ali, ó, filho, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Os outros irmãos de Jesus morreram mais cedo. João, que não era irmão carnal de Jesus, sobreviveu há mais tempo, e Maria também, e um ficou cuidando do outro. Então há um testemunho de mulheres como essa Maria Madalena, essa Joana, essa Lídia, essa Priscila. Há uma série de testemunhos de irmãs e irmãos que ajudavam, que colaboravam. Agora, não há nenhum testemunho na Bíblia de que alguma irmã dessa era líder de nada, exercia nenhuma liderança sobre homens. É muito importante entender que o Espírito Santo poupou as mulheres de uma carga que quem é presbítero sabe. Tem de ter na reunião do presbitério, a gente ouviu o problema de um, de outro, a gente está acabado. Deus poupou as mulheres. Tem coisa que mulher não precisa nem saber, não precisa se preocupar com aquilo. Tem outras coisas mais importantes para ela se preocupar. E tem coisas que Deus colocou nas costas do homem, para ele resolver, para ele decidir, para ele se preocupar, para ele amar a esposa como Cristo amou a igreja. Os homens da igreja devem assumir para si
as tarefas de liderança, assumir para poupar as irmãs, para pastoreá-las, para cuidar delas, para amá-las, para servi-las. A responsabilidade. Ser líder não é mandar, ser líder é servir. Quem é, na Bíblia, quem é maior é o menor. Não é um cargo de aparição, não é um cargo de controle, é um cargo de serviço. É de levar as cargas uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. Há relato de que eles jejuavam inclusive com convocações comuns. Há relatos aí entre Hebreus, onde o termo princípios elementares é usado pelo Espírito Santo através do escritor da carta aos Hebreus, e essa é uma das definições da igreja aqui. É o primeiro ensino para cada pessoa da igreja ser os princípios elementares. A gente está usando um livrinho como roteiro de estudo, baseado nas Escrituras. Nós precisamos ensinar pelas Escrituras os princípios elementares aos irmãos. Muito evidente o testemunho da igreja, que eles dependiam do Espírito Santo. Por exemplo, em Atos 4:31, eles são cheios do Espírito Santo logo após a dos dois, que eles já têm sido cheios. Em Atos 5:32, tem um texto muito bonito sobre o testemunho. Diz assim: nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Então, o testemunho do Espírito Santo que estava ali junto com eles. Em Atos 9:31 diz assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Também há um testemunho aqui que eles cresciam em número. Então há um testemunho do Espírito Santo agindo na igreja. Um testemunho dos apóstolos, é que houve um probleminha na igreja, os apóstolos se reuniram para orar e deliberar a respeito. Em Atos 15:28 diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. Olha que coisa linda, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então o Espírito Santo tinha voz ativa na igreja. Meus irmãos, essa tem que ser uma oração nossa, que o Espírito Santo seja ouvido, que o Espírito Santo seja uma voz ativa na igreja, que os presbíteros ouçam o Espírito Santo, que os pais ouçam o Espírito Santo, que as mães ouçam o Espírito Santo, que os filhos ouçam o Espírito Santo, que o Espírito Santo seja ouvido, que o Espírito Santo seja consultado, que o Espírito Santo esteja presente, que ele é a força da igreja, ele é o motor da igreja. Nós temos outras partes dessa pregação, mas hoje é esse testemunho. Como os apóstolos e a igreja fizeram discípulos. Que equipamentos o Espírito Santo deu à igreja. Que instruções o Espírito Santo deu à igreja. Que revelações o Espírito Santo deu à igreja. E nós temos aqui, à disposição, as Escrituras para nos ensinar. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Senhor, envia trabalhadores para a tua seara. Amém, meus irmãos? Amém. Repita essa oração comigo. Senhor, envia trabalhadores para a tua seara. Amém. Agora eu quero te dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um soldado. Eu quero ser um trabalhador. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Amém. Senhor, eu quero interceder pela minha vida, pela minha casa e pela igreja. Senhor, muda o testemunho da gente, para que seja conforme esse testemunho aqui. Nos dá um testemunho de abundância, de sinais, de milagres, de relacionamentos, de sujeição mútua, de simplicidade, de intensidade. Que não haja entre nós necessitados, Senhor. Abre porta de emprego para o desempregado. Senhor, melhora a condição da generosidade, a condição do trabalho, melhora a condição de vida, melhora a condição de saúde, cura doenças,
Tira, Senhor, problemas. Senhor, traz sobre a igreja uma prosperidade, para que a igreja possa ser generosa, para que a igreja possa enviar discípulos a todas as nações. Senhor, em nome de Jesus, que multipliquem-se os discípulos.